Primeira coisa que eu quero que vocês passem a fazer: pesquisa. Se envolvam com este mundo. Entendam como que ele funciona, entenda o que está em alta, entenda o que funciona, o que não funciona, como que as coisas acontecem. Por exemplo, eu sou a louca das medidas, né? Às vezes, quando eu vou num ambiente, uma loja de modulado, eu tô sempre com a minha treminha na bolsa, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês, gente, andem com uma trena na bolsa, porque assim vocês vão começar a aprender na prática o que é interiores, o que é decoração, o que é arquitetura, tá? Porque vocês vão entender isso na prática. Então, a primeira coisa, vamos para a prática, vamos começar a praticar através de quê? De pesquisas, envolvimento com esse métier. Vá mesmo, ande com a sua trena na bolsa, coloca lá na tua mochila. Passou por um lugar, como eu estava falando, passou por um lugar, entrou numa loja de modulação, viu uma sala lá, vitrine montada, pega a tua trena e mede quanto que tem de circulação entre o sofá e a mesinha de centro. Mede quanto que normalmente tem a profundidade de um sofá, quanto que normalmente tem a altura do encosto de um sofá. E anota, começa a botar isso na cabeça, começa a entender a parte técnica. Porque assim, quando você começa a viver este mundo, você começa a entender deste mundo. E a tua cabeça começa a trabalhar voltada para isso, entendeu? Então, Catherine, mas o que mais que eu devo fazer? Eu não sei se Catherine, aqui, por exemplo, no escritório, tem diversas revistas de decoração interiores que eu assina revistas de decoração, abre revista, leia, entenda qual foi o conceito que o arquiteto teve, tá vendo? Você tem um projeto qualquer, tá, gente? É só pra gente ser mais prático e rápido. Peguei um projeto qualquer aqui. Você tem o arquiteto que botou o projeto dele, inclusive, enfim, botou aqui o texto com o conceito, o que ele pensou, qual foi a linha que ele chegou, né? Uma revista de decoração de interiores. E tá lá. Olha, esse ambiente, eu pensei nisso, me motivou, foi isso, enfim. Se envolva com isso. Comece a ler matérias de arquitetos que explicam seus conceitos, que explique o que levou ele a pensar aquilo, qual foi a conclusão. Porque quando você... Isso é um exercício, galera, eu vou falar para vocês aqui, isso é um exercício que a gente não tem na faculdade. Isso é um exercício que a gente faz aqui fora, na prática. É por isso que eu tô falando para vocês que sim, é possível. E a primeira coisa que precisa ser feito para que você dê os próximos passos é masterizar e entender como que as coisas funcionam. Porque imagina só você ter uma sala, que essa sala, né, suponhamos, eu já fiz um projeto assim, que foi até um projeto na Lapa, aqui do Rio de Janeiro, que a sala era a circulação. Não tinha como, não existia possibilidade da gente separar a sala. Era um apartamento muito pequeno e a sala era circulação. Não tinha espaço para você botar uma mesa de centro, para você botar, de repente, um abajur de piso. Então, aí você não tem noção dessas coisas, você quer fazer, sala de estar tem que ter uma mesa de centro. Aí você vai lá, bota uma mesa de centro no meio da passagem. E aí, vai fazer o quê? Vai ficar pulando a mesinha de centro? Entende? Então, assim, ou você, já que você quer tanto uma mesinha de centro, você na pesquisa começa a ver que existem mesinhas que entram dentro de uma mesa, que entram dentro do encosto do sofá. Você começa a ver que existem possibilidades para você resolver as suas dificuldades, as suas questões. E uma coisa legal, interessante, é que quanto mais você vê, mais você aprende, mais curiosidade você tem. E isso é um ciclo sem fim. Eu sou formada há pouquinho tempo, não sei aí. Esse negócio de tempo aí a gente se perde às vezes, deixa pra lá, precisa, nada disso. E eu faço isso até hoje. Eu continuo me mantendo informada. Sabe por quê? Porque a arquitetura, ela se renova dia após dia. São tecnologias, são técnicas, são maneiras, são conceitos, são formas,
todos os dias diferente de você resolver um problema, de você resolver uma questão. Eu disponibilizei uma planta 3D de um apartamento que eu fiz no ano passado, em 2019, que a cozinha era um triângulo, praticamente, sem brincadeira. E aí a minha cliente virou para mim e falou assim: eu quero uma torre de forno e micro-ondas, quero um cooktop e preciso de um espaço para lavar louça. Como é que você vai resolver esse problema, Catherine? Porque a gente ainda precisa ter a lavanderia. E aí, se você não tem a pesquisa, se você não tem o conhecimento, não começa a ver como que as coisas funcionam, aqui ó, pode soltar. Ó, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem legal, mas olha aqui o formato, olha o formato da cozinha, é um triângulo. Ó, vou aproximar bem, é um triângulo. É um triângulo. E aí, peraí, pra mostrar mais, ó, olha aqui, ó. É um triângulo. A cozinha é um triângulo. Conseguem ver? O cliente virou pra mim e falou que queria isso. O que eu vou responder pra ela? Cara, eu não faço a menor ideia de como botar tudo isso que você tá me pedindo numa cozinha pequena em forma de triângulo. Você tá entendendo? O que eu fiz? Peraí, vamos resolver isso. Quais são as possibilidades que eu tenho? O que a tecnologia está me disponibilizando? E aí, como é que eu faço essa pesquisa? Estou falando para vocês. Se envolvam. Catherine, hoje eu estou de folga no meu trabalho. É domingo, é segunda, é terça, sei lá, estou de folga no meu trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Vou chamar o meu marido, vou chamar a minha filha, vou interagir com a minha família, depois a gente sai para almoçar, depois a gente sai para fazer um lanche, mas eu vou dar um passeio numa loja de decoração. Eu vou entrar lá como quem não quer nada e vou perguntar para um consultor de venda como que funciona um sofá retrátil. Em que momento eu posso aplicar um sofá retrátil, sabe? Eu vou fazer essa minha pesquisa, vou anotar aqui as perguntas e as dúvidas que eu tenho e vou começar. Sabe o que eu vou fazer, Catherine, no dia da minha folga, depois que eu sair dessa loja lá de decoração? Eu vou andar pelas ruas e vou começar a observar. Normalmente, eu reparei que aqui no meu bairro, os prédios vão até no máximo 3 andares. Eu reparei que a calçada, né, que a gente tem, o espaço que a gente tem para andar aqui, calçada, tem o quê? Não sei quanto tem, mas eu tô curiosa. Eu vou pegar a minha trena, vai lá e mede. Ah, tem 3. E é assim que vocês vão começar a pôr em prática aquilo que vocês tanto querem fazer. E eu te digo, eu tenho anos de experiência e eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Então, anotem, passe a anotar tudo o que vocês estão vendo. Sejam chatos mesmo, sejam inconvenientes. Vai na casa da tua amiga que engravidou e contratou lá o designer de interiores, que contratou o decorador de interiores, que está fazendo o quartinho de bebê, e fala: tu botou o bercinho aqui por quê? Tu posicionou a televisão aqui por quê? Começa a observar, começa a reparar que a televisão... Você chega na casa de alguém, na sua casa, eu comprei uma TV, quero instalar na minha casa. Mas aí você vai lá e bota 2 metros de altura, tua TV tá lá em cima e tu assiste assim, ó. Assim. Por quê? Por que isso, meu Deus? Por quê? Então, eu tô te dizendo aqui exatamente a primeira coisa que você tem que começar a fazer. Tá? Quando isso estiver sendo um exercício diário para você, você vai ver o tamanho da evolução que você vai ter lá na frente. Você vai ver a capacidade de resolver problemas que você vai ter lá na frente. Tudo através do exercício de pesquisar, de dar atenção, de dar importância à tua curiosidade. Foi? Use as suas redes sociais ao seu favor para te trazer informação. Então, o conselho que eu te dou é: passe a usar as suas redes sociais de uma forma certa, de uma forma que te alimente, que te dê forças para você subir na tua carreira, para você subir na tua vida. Use as suas redes sociais para pesquisar, para aprender, para se informar. Você não determinou que quer aprender decoração? Então entra lá no meu canal.
Arquitetura de trás para frente, tem uma série de conteúdos que você pode consumir e aprender com isso, dicas. Entra lá no Catherine Ferreira Arc, que é o meu canal físico dos trabalhos que eu faço diariamente aqui no escritório. Entre em outros canais que te tragam conteúdos direcionados àquilo que você decidiu aprender. E aí o que você vai fazer? Você vai ver uma imagem maneira e olhar, cara, adorei esse home office aqui. Adorei o estilo que esse decorador usou para definir o painel da TV. Vou fazer, sabe o quê? Printar e abrir uma pastinha e botar lá assim, ó, inspirações. Vou abrir uma pastinha no meu celular, vou abrir uma pastinha no meu computador e vou colocar lá assim, ó, inspirações. Porque na hora que você tiver prestes a definir o seu espaço, você pode consultar a sua pasta de inspirações, porque ela vai te ajudar a clarear a sua mente. Porque ali está a tua inspiração e você vai usar ela junto com a tua pesquisa e tua técnica que você vem desenvolvendo e você vem aprendendo, tá? Passe a anotar tudo que você vê, passe a salvar todas as imagens que você vê, pesquisa e aprenda, pesquise e aprenda, pesquise e aprenda, pesquise e aprenda tudo sobre estilos de decoração. Só no meu canal no YouTube, eu já gravei acho que uns 4 ou 5 vídeos ensinando detalhadamente para vocês o que é cada estilo de decoração. Ensinei o que é estilo de decoração clean, como, onde você deve aplicar, dei dicas, mostrei projetos meus no estilo de decoração, falei sobre o estilo industrial, falei sobre o estilo rústico, falei sobre... qual mais? Vintage, acho que vintage, clean, vintage, retrô. Eu falei um monte. Tem muita gente que... porque os estilos, eles às vezes se parecem, né? Ou tem gente que olha para um estilo vintage e acha que é um estilo retrô. Não, tem conceitos diferentes. E aí, como é que você vai saber disso? Se você só olha a imagem e chuta. Se você não vai lá no vídeo e não assiste, se você não vai lá no material didático que eu disponibilizo para você e não lê, não aprende, não masteriza, não decora, não guarda, gente, faz um exercício diário. Catherine, mas eu trabalho que nem uma corna. Durante o teu período que tu tá ali no ônibus, no transporte, no trânsito, assiste um vídeo. Assiste um material que eu disponibilizo em forma de texto. Faz uma pesquisa ali no Google, entra no meu site, sei lá, sabe? Mas não perca tempo vendo se a Anitta botou botox na boca de novo ou não. É desnecessário. Vai fazer diferença para você? Vai te trazer algum benefício? Não vai. Então, se não vai, foca naquilo que vai fazer transformação para sua vida. Foca naquilo que vai trazer transformação para sua casa. Foca naquilo que vai trazer transformação para o seu ambiente, para tudo, tá? Segunda coisa, muito importante e que tá ali, ó, coladinha junto com a primeira, tá? Criatividade. Criatividade. Você não faz nada da sua vida se você não tiver criatividade. E, Catherine, então eu tô ferrada, porque eu não sou uma pessoa criativa. E já era então, isso aqui não é pra mim, vou embora, sair da live. Não, espera, calma. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Isso é uma coisa que muitas pessoas, né, se deparam. A criatividade é uma coisa que muitas pessoas se deparam e encaram isso como uma barreira muito forte que ela não pode derrotar. Que ela não é capaz de derrotar. E que aí ela acaba... se apegando àquela famosa frase e que dá sentido àquilo que ela criou na cabeça dela. Eu não sou uma pessoa criativa. Não é pra mim. Vou embora. Calma. É pra você sim. Sabe por quê? Sabe por que você é uma pessoa criativa? E eu afirmo isso sem ter medo de errar. Eu vou te fazer uma pergunta agora e eu quero que você responda pra si mesmo com muita sinceridade, tá? Você se encontra encurralada numa situação onde você precisa parar para pensar numa estratégia para resolver e sair dessa situação, sabe? Tipo assim, você comprou um carro,
né? E você parcelou esse carro. E aí, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se você deixa de pagar 3 prestações do seu carro, né? Se você faz um financiamento e você deixa de pagar 3 prestações do seu carro vai para busca e apreensão, tá? E aí, vem o fiscal da justiça lá bater na tua porta e pedir a tua chave. Queridinha, tu não pagou o carro? Devolve pro banco porque é do banco. A gente está aqui com um documento que diz que esse carro não é mais seu, é nosso, a não ser que você pague agora as suas 3, 4, 5, 10 prestações que estão atrasadas. E aí, você está numa situação encurralada. Você está numa situação que vai exigir de você parar, pensar uma estratégia para você resolver. E essa estratégia vem através do quê? Criatividade. Você vai ter que usar da tua criatividade para resolver essa situação. E aí você me diz, Catherine, eu não sou uma pessoa criativa. A criatividade, gente, ela funciona com a frequência, tá? É claro que situações que exigem de você o máximo de você, vai fazer com que ela afloresça rápido, mas vai embora rápido. E a criatividade, ela é que nem uma mudinha, uma sementinha que você planta na terra, que você tem que molhar ela todos os dias, que você tem que regar ela todos os dias, que você tem que cuidar dela todos os dias. Você tem que dar atenção para aquela sementinha que está sendo gerada ali na terra todos os dias. É assim que funciona. É por isso que eu falei para vocês que a segunda coisa está super relacionada à primeira. Porque através das suas pesquisas, através da sua disponibilidade em querer entender como as coisas funcionam, de querer entender as possibilidades que você tem para resolver as suas questões, isso vai gerando em você criatividade. Isso vai te dando a possibilidade de ser pessoa criativa em todos os momentos. E isso te traz vantagem não só na hora que você vai parar para desenhar um projeto para você. Isso te traz vantagem para a tua vida. Então, a partir do momento, trazendo isso para cá, a partir do momento que você reserva na sua agenda meia hora que seja, eu diria para você 1 hora, mas se você não tem 1 hora, pelo menos 1 hora por dia, no mínimo, separa e pega toda aquela pesquisa que você fez e transforma isso em esboço. Transforma tudo aquilo que você vem aprendendo com os nossos vídeos, transforma isso em esboço. Cara, no primeiro dia, Catherine, não saiu nada. No segundo dia não saiu nada. Mas no terceiro dia eu fiz o meu primeiro risco. Isso não é uma vitória, gente? É claro que é uma vitória. Porque a criatividade, ela nos foi dada para todos os seres humanos. Isso, desculpa, não é um talento específico para A e para B. Isso é algo que todos os seres humanos têm. Só que A e B desenvolveram isso ao elevado, ao nível máximo. C e D trouxe isso ao nível médio. Outros deixaram para lá. Foi mais fácil, disseram para ele que era mais fácil ser aquele soldadinho, né? Nascer, ir para a escola, passar na universidade, arrumar um emprego, casar, ter filho e morrer. Olha só que prático, mas é sem graça. E não é isso que eu quero para você. Eu não quero isso para mim. Se eu não desejo isso para mim, é óbvio que eu não vou desejar para você, nem para ninguém que está aqui, nem para amigo, nem para ninguém. Então, a partir do momento em que você pratica, prática leva à perfeição. Você já deve ter ouvido falar disso. Isso é uma pura verdade. Sempre quando você põe em prática, nem que seja meia hora por dia, você vai chegar a uma perfeição, a sua perfeição. A minha criatividade, ela sempre foi alimentada, desde que eu era criança, desde que eu era menina. Então, é claro que hoje em dia, para eu resolver algum problema pessoal ou profissional, isso para mim é algo que funciona muito mais rápido. Muitos diriam, é talento nato. A criatividade dela nasceu com ela, tá ali na veia. Sim, tá na veia, tá na minha veia, tá na sua veia, tá na veia dele, tá na veia dela. Entendeu? Tá na veia de todos nós, porque a criatividade é algo do ser humano. E como eu falei, eu fui alimentada com isso desde que eu me entendo por gente.
Então, quando eu tenho que pensar em elaborar um projeto, isso para mim acontece de uma forma muito mais rápida. Então, tendo dito isso, um belo dia, em 2016, eu participei de uma mostra de decoração que me trouxe, enfim, alguns prêmios, me trouxe alguns clientes famosos, me trouxe boas coisas, e que nasceu um projeto que nasceu enquanto eu estava num churrasco de família na casa da minha mãe. Eu estava sentada na beira da piscina conversando com meu tio Wilson, que é irmão da minha mãe. A gente estava ali conversando, eu me lembro até hoje, eu estava com um biquíni preto, sentada na beira da piscina, balançando as perninhas, conversa, altos papos ali, um papo qualquer com meu tio. De repente, a voz do meu tio sumiu. De repente, um monte de imagem de... É sério, né? Eu já estava programada para participar dessa mostra de decoração e então eu já estava ali no clima, sabe? Eu já estava vulnerável a pensar, a desenvolver um projeto, né, criativo para eu expor. Então, como eu já estava... a minha criatividade ela já é muito aflorada porque eu exercito ela aliás, eu exercito ela todas as horas, né? Mas eu trabalho com isso e quero ensinar vocês a trabalharem com isso também. Então, eu já tenho isso aflorado. Eu estava ainda mais, eu estava vulnerável, porque eu já estava realmente ali naquele embalo todo. E aí eu estava ali conversando com ele no churrasco, etc e tal. Daqui a pouco eu parei de ouvir a voz dele. E começou a vir várias imagens, várias ideias, que eu virei pro meu tio e falei assim, tio, segura a tua onda aí que eu já volto. Fui lá na casa da minha mãe, ela tem um escritório, né? Me tranquei dentro do escritório dela. E, cara, peguei um monte de folha de papel em branco e saí desenhando. Gente, ó, eu sou né, já falei, arquiteta, designer, uma série de coisas, formado, pós-graduado, uma série de coisas. 10 anos. E meus esboços de desenho à mão livre são só meus. Só eu entendo. Isso não quer dizer nada. Isso não vai te impedir a ter uma carreira. Isso não vai te impedir a galgar caminhos longos, tá? Não me impediu. Então, eu fui lá, peguei várias folhas em branco e comecei a desenhar. Depois joguei para dentro do software de desenho, né? Que a gente tem, que a gente usa. Pum, eu tenho um MBA em iluminação e aí botei para dentro do programa de iluminação, criei uma luminária que foi, assim, um sucesso absurdo. Um sucesso absurdo. O que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer que quando você exercita, quando você pratica, você chega neste nível. Entendeu? Isso aqui, eu não nasci assim. Eu pratiquei e cheguei a este nível. Então, gente, estou dizendo para vocês, façam esse passo a passo que você vai chegar neste nível. Tá? A terceira coisa, né, eu falei para vocês que a aula seria um pouquinho comprida, né? E a terceira coisa agora é que assim, quando é uma prática, a primeira coisa e a segunda coisa, né? Se você tá comigo, se você tá ao vivo aí comigo, se você tá aguentando eu falar por mais de 1 hora, bota aí, hashtag somos arquitetadores, hashtag segunda coisa. E se você tá me assistindo no vídeo, comenta também, tá? Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira e a segunda coisa, ela é a prática, mas ela é uma prática baseada na teoria. Você concorda comigo? Tudo que eu falei para vocês aqui é uma prática que você precisa ter na teoria, certo? É a prática de pesquisar, é a prática de motivar a sua criatividade, mas é a teoria que vai te levar para isso, certo? Certo? E a terceira coisa, quando você chega no terceiro passo, no passo da aula de hoje, quando você chega no terceiro passo, você vai precisar de elementos práticos, elementos materiais mesmo, tá? A partir do momento em que você, primeira coisa, começa a fazer a sua pesquisa, começa a observar os caminhos para onde você passa, os lugares para onde você vai, as casas que você visita, começa a se interessar, a ir em lojas de decoração, a pesquisar
revistas de decoração, né? Entender como que um arquiteto pensa, entender qual foi o conceito que ele chegou para desenvolver aquilo ali, entender como é que funciona a cabeça de um arquiteto, entender quais foram as dificuldades que ele teve para desenvolver aquele projeto, quais foram as barreiras que ele teve para desenvolver aquele projeto, quais foram as barreiras que ele venceu para desenvolver aquele projeto. Quando você começar a masterizar isso na sua cabeça, você vai partir para a segunda coisa, que é alimentar a sua criatividade, porque através da sua curiosidade, que você vai ter constantemente, todos os dias, sempre, para sempre, a partir do momento que você der atenção para a sua criatividade, você alimentar ela, você vai aprender as possibilidades que você tem para desenvolver as dificuldades de um projeto. Que vai te levar, conforme eu falei, que vai te levar para a segunda coisa, que é o exercício de se tornar uma pessoa criativa. Catherine, não sou criativa. É sim, porque se o fiscal bater na tua porta dizendo que vai levar o seu carro porque você não pagou as 3, 4, 5 prestações, últimas prestações, você rapidinho vai parar e pensar numa estratégia para não deixar o fiscal levar o seu carro. Você vai pensar no novo financiamento, você vai pedir ajuda para alguém, você vai para o banco pedir para não sei, mas você vai dar um jeito de resolver. Então, se você é criativo para isso, você é criativo para resolver o problema que você tem de circulação do seu espaço. Você vai ser criativo para desenvolver uma ideia nova para a tua parede. Você vai ser criativo para começar a pensar no projeto da casa que você vai construir no teu terreno. Catherine, entrei aqui no teu Instagram, eu vou começar a disponibilizar plantas para vocês começarem a ter plantas de layout, plantas de projeto executivo, para vocês começarem a entender a linguagem de uma planta e vocês começarem a ter, começarem a entender como que funciona isso, tá? Então, comecem a fazer essa observação, comecem a gerar dúvidas e responder as suas dúvidas e responder as suas curiosidades. E pôr em prática a sua criatividade. Pega um papel, caramba, desenha ali. Catherine, tive a ideia de fazer um sofá. Eu não sei se um dia eu vou conseguir executar, pôr em prática esse sofá. Mas eu vou desenhar aqui do meu jeito. Porque aí você não vai esquecendo as inspirações que você vai tendo. Igual eu fiz quando eu estava num churrasco de família na piscina, parei tudo para dar atenção àquela vozinha que estava na minha cabeça, certo? Por que eu estou falando isso? Porque sem isso, você não começa a desenhar, que é a terceira coisa que a gente vai falar agora. Desenho, projeto, pôr em prática o que você pesquisou e o que você criou. Essas duas coisas. Para você começar a desenhar, você já fez a tua pesquisa, você já entendeu quais são os estilos de decoração, você já entendeu que você tem tendência a um estilo industrial, você já entendeu que você tem tendência a um estilo clean, mas que você gosta de ousar, que você gosta de misturar. Você já entendeu que para você ser uma pessoa criativa, você precisa fazer essas pesquisas e fazer esses exercícios. E quer exercitar a sua criatividade? Escreve poema. Começa a criar poema. Imagina que como é que fala, Mayara? Como é que fala produtora de música, é isso? Produtora musical? Plataforma musical? É isso. Suponhamos que uma produtora musical, uma plataforma musical, um Spotify, sei lá, da vida, não sei se estou falando besteira aqui, resolve te contratar como compositor, como compositora. Rapidinho você vai começar a desenhar, vai começar a criar um monte de letra para música. Imagina que uma livraria surtou assim, fulano, vou te chamar para escrever um livro. Pensa aí num tema qualquer. Rapidinho você vai lá e vai começar a escrever uma história. Então, se o teu problema é esse, Catherine, eu não sei desenhar. Beleza, esse problema eu resolvo a partir de agora, que é a nossa terceira coisa. Catherine, meu problema é ser criatividade. Beleza, estou te dizendo agora. A técnica do desenho eu vou passar. Mas a técnica de exercitar a sua criatividade, escreve uma letra de música, de uma canção. E eu vou te dar uma outra dica. Isso é uma dica minha pessoal. Funciona comigo, tá? Eu nem ia falar isso não, porque
como eu disse, é algo pessoal, né? Se é pessoal, é pessoal. É que nem pessoas que comem chocolate e outras que não comem porque têm alergia. Pode funcionar para uns e pode não funcionar para outros. Funciona comigo, a Catherine funciona assim. O meu sentimento momentâneo é a minha maior fonte de inspiração, é a minha maior fonte de motivação. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui meu namorado, e aí a gente brigou, por incrível que pareça. É o momento em que eu vou estar mais vulnerável à criatividade. Então, se você se sente assim, né? Nesse caso eu estou falando para pessoas mais específicas, se você se sente assim, aproveita a tua vulnerabilidade, porque é daí que saem os melhores desenvolvimentos, os melhores projetos, as melhores ideias. Entendeu? Catherine, não sei porquê, sonhei com um projeto inteiro. Acorda, vai lá e desenha do jeito que for, da forma que você sabe, vai lá e desenha, para que aquilo não se apague da sua cabeça, para que você não esqueça aquilo, tá? E aí sim você vai partir para a terceira coisa. Gente, é agora que eu vou usar o quadro, tá? Continuem fazendo as suas anotações. Eu avisei para vocês que realmente seria uma aula hoje, porque seria conteúdo na veia. Eu tô seguindo milimetricamente o passo a passo que eu funciono, que eu, arquiteto, que a minha mente, que o meu pensamento de arquiteto funciona. Eu estou sendo precisa com vocês. Estou te dando o passo a passo milimétrico, eu não estou resumindo. Vai lá e pesquisa sobre estilos de decoração e depois vai lá e faz uma outra porcaria qualquer. Não. Eu estou sendo precisa e dando detalhes para vocês, tá? Então, seguinte. Vamos lá. Terceira coisa. Vamos passar para os esboços. Catherine, não sei desenhar. Catherine, eu não sei manusear uma régua T. Vou dar tá? Régua T, eu nem sei se as faculdades de arquitetura, se os cursos de design de interiores, de decoração de interiores usam isso ainda, né? Tô eu aqui mais uma vez falando sobre negócio de tempo, né? Dando idade. Mas, vamos lá. Não sei manusear uma régua, não sei manusear um escalímetro, não sei manusear os transferidores, não sei manusear um programa de decoração. Calma, eu vou te ensinar. Calma, eu vou te ensinar tudo isso. Mas antes, eu vou te fazer uma pergunta para você entender o porquê que a gente está seguindo esse caminho. Você decidiu entrar na autoescola e aprender a dirigir. Você não sabe nada. A única coisa que você sabe é que o volante está ali e que o banco está ali. Que você tem que sentar no banco e botar a mão no volante. É a única coisa que você sabe. O resto você não sabe nada. Você não tem noção de espaço, você não tem noção de direção, você não faz ideia de como passar marcha, você não tem noção de nada. Você não sabe nada. Mas resolveu entrar na autoescola. Primeira coisa que um instrutor da autoescola te ensina é a teoria. Ele te dá uma apostila que fala sobre as leis, que fala sobre as normas, que fala sobre as placas, que fala sobre sei lá o que mais, sobre as estradas, sobre situações, se tem um cachorro na pista e tem uma pessoa, quem você sabe? Umas perguntas dessa meio pegadinha, né? Mas a primeira coisa que ele faz é te dar a teoria, que é o que a gente está fazendo. A gente precisa da teoria, tá? Precisa da teoria na prática e precisa da prática. São 3 coisas. Comecem a fazer esboços. Comecem a desenhar. Comecem a desenhar da forma que vocês quiserem. Porém, comecem a desenhar de uma forma organizada, limpa, de uma forma técnica. Afinal de contas, é pensando como arquiteto. O arquiteto jamais faria um desenho porco, ou pelo menos um bom arquiteto, tá? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, que vocês precisam ter, comecem a anotar, tá? Eu já dei a dica da trena, passe a ter uma trena na tua bolsa, na tua mochila, para onde você for.
que se você tiver alguma dúvida, ela é tua amiga, vai te ajudar, tá? Pegou o teu caderninho de anotações? Pegou lá o teu celular onde você reservou uma pastinha com todas as suas inspirações? Comece a praticar a tua criatividade através de desenhos. Catherine, mas como eu te disse antes, eu não sei usar um escalímetro. Calma, ainda não é a hora. A gente ainda está na primeira marcha, tá? Calma. Só vamos praticar, 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 praticar. Vamos desenhar, não deu certo? Corre lá e olha uma inspiração. Corre lá e aprende mais um estilo de decoração. Volta e faz mais um desenho. Não ficou legal? Não tá bacana? Volta lá naquela aula X que eu te ensino certas coisas. Fez o teu levantamento, na hora de você começar a desenhar, não bateu, não deu certo? Volta, faz de novo. Esqueceu como é que é? Pega o vídeo, assiste de novo. Pratica, tá? Pratica. Prática leva à perfeição. Mas aí você resolveu começar a desenhar. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Folha de papel ofício, folha de papel A4, normalmente é pequeno, né? E aí acaba que você fica limitado àquele pedacinho de papel para desenhar. Principalmente para você que está começando agora, que está começando a aprender tudo isso, você vai normalmente tender a querer ter um espaço maior para desenhar. Então eu vou indicar para vocês, peraí, a folha de papel A3. A folha de papel A3 nada mais é do que 2 vezes uma folha de papel A4. Se você pegar uma folha de papel A3 e dobrar ela no meio, você vai ter uma folha de papel A4. Então, mais um motivo para você começar a desenhar numa folha de papel A3. Então, Catherine, mas aonde eu encontro isso? Em qualquer papelaria, qualquer mesmo, de verdade. Ela vem num pacote como esse aqui, ó. Ó. Vem num pacote grande desse aqui, tá vendo, ó? A3. E aqui vem a dimensão dela. 297 milímetros por 420 milímetros, tá certo? Então, tá aqui, tá? Aqui no escritório a gente tem uma impressora 4 que nos facilita na hora de ter reunião com os clientes de imprimir. E aí eu já saio num tamanho legal, já saio num tamanho visível, que as pessoas, que os clientes e que você também vai ter uma visualização melhor do que você está fazendo, tá? Então, você tem aí a sua folha de papel A4. Vamos começar a anotar isso? Materiais, tá? Eu tô dando dica para vocês aqui de materiais que vocês vão precisar para começar a desenhar no sentimento. O que é desenhar no sentimento, cara? É você desenhar com uma técnica mais vulnerável, tá? É você desenhar sem tanta precisão. São os esboços, né? Eu diria. Você vai esboçar tudo aquilo que você vem aprendendo. Você vai de uma forma sentimental, tá? E a partir do momento... Quando a gente vai criar um projeto, antes da gente ir... Eu tô falando como arquiteta agora, assim, né? Como se eu estivesse dentro de um projeto agora. Quando um cliente vem me dar o briefing de tudo que ele precisa fazer, antes de eu começar a desenhar de uma forma técnica, e isso já com um bom tempo de estrada, eu pego uma folha de papel e começo a desenhar todas as ideias que eu tô tendo para aquele projeto. Depois disso, eu distribuo aqui, mas enfim, antes de eu ter essa possibilidade, depois que eu desenhava, organizava todas as minhas ideias, fazia todos os meus esboços, eu jogava para dentro do programa. E aí sim eu aplicava a precisão, a técnica, claro, que tem também a questão da qualidade da apresentação, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente vai ver lá na frente, lá na 5ª marcha, quando a gente estiver indo, passando de 80 km por hora, tá? Por enquanto, a gente está na 1ª marcha, por enquanto a gente está no desenho, no sentimento, porque você precisa dele, você vai precisar dele para sempre, você vai precisar dele quando você estiver lá a 120 com a tua Ferrari, tá? Então a primeira coisa que eu te indico a ter em mãos, e eu te indico, inclusive, a comprar uma resma dessa,
de folhas, porque você vai usar ela bastante, você vai exercitar bastante. Então, eu te aconselho a comprar mesmo sem pena uma resma dessa. Aqui no Rio de Janeiro custa aí uma faixa de R$ 25 uma resma dessa. E começa a desenhar, tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar, anota para você não esquecer. Segunda coisa que você vai precisar é de uma boa lapiseira. Eu não indico para vocês lápis, tá? Por que eu não indico lápis? Porque lápis perde a ponta, quebra, você tem que ficar fazendo grafite toda hora, tem que ficar fazendo a ponta toda hora. Não é uma boa ideia utilizar, mesmo que você esteja desenhando no sentimento, é bom que você desenhe de uma forma mais profissional. Sendo assim, existem as principais, tá? As mais tradicionais pontas de lapiseira. Eu indico para vocês que vocês tenham lapiseiras, tá? Não indico que vocês tenham lápis. Por quê? Porque ele se deteriora, ele se danifica. Conforme você vai fazendo ponta, ele vai ficando curto, você tende a sujar o seu desenho, tá? Lapiseira. Você tem a lapiseira, vou começar pela 09. Aqui, ó, 09. A 09, ela tem uma ponta mais grossa, não sei se vocês vão conseguir ter noção, mas ela tem uma ponta mais grossa. É para você fazer desenhos mais livres, né? Você fica normalmente mais livre, desenhos com poucos acabamentos. Por exemplo, se você vai fazer uma planta baixa e você vai representar na planta baixa as paredes, parede não tem detalhe, não tem precisão. Então você pode usar uma ponta mais grossa, tá? Tem muitos desenhistas, né, que tem uma técnica tão profunda que consegue fazer da lapiseira ponto 9, ponto 5, ponto 3, ponto 2, ponto 1, ponto 7, com todos os pontos. Mas isso é uma técnica muito profissional que a gente realmente não vai precisar, até porque hoje em dia a gente tem uma imensa disponibilidade de softwares no mercado que a gente vai aprender a mexer neles lá na frente. Mas antes você precisa ter isso daqui. Antes você precisa passar a tua primeira marcha, tá? Então, eu vou falar dos grafites também. Então, para desenhos mais livres, com pouca precisão, com pouca demonstração de detalhes, eu indico para vocês a lapiseira ponto 9, tá? Tem aqui também a lapiseira ponto 7, que ela é uma coisa mais intermediária. Ela é uma coisa que é quando você não quer desenhar nada mais espesso e nem nada com muita precisão. A representação de uma cama, por exemplo, você pode usar uma lapiseira ponto 7, tá vendo? Vocês verem. Não sei se dá pra ver a ponta. A 07, ela é mais fina do que a 09, tá? E essa daqui é uma lapiseira antiga, então ela tá até muito enferrujadinha, da época que eu era da faculdade, assim, foi uma das minhas primeiras lapiseiras. Na época eu tava aprendendo a técnica, então eu fazia tudo com 05. Eu amava. Uma coisa interessante também é a força que você aplica, né, no seu desenho. Quanto mais grosso é a ponta da sua lapiseira e o seu grafite, a tendência dela quebrar é menos. Mas essa força você só aplica quando você quer realmente sombrear alguma parte, fazer alguma coisa. São técnicas que a gente vai aprender também lá na frente, tá? Mas não são importantes agora. Então eu tinha mania de fazer muita força, então eu vivia quebrando o grafite da 05. Essa daqui é a 05 Pentel, tá? Mostrando aí pra vocês. E a pontinha dela é bem mais fina, tá vendo, ó? É bem mais fininha. Essa lapiseira, na hora de você desenhar, ela é muito importante para você definir precisões. Coisas que são sutis, leves, que você precisa deixar mais visível. Por exemplo, você vai fazer uma vista e você vai desenhar uma janela, tá? Suponhamos, eu vou fazer aqui um desenho mais ou menos, né? Tem aqui a janela. Aí você tem aqui a parede, tá? Tá aqui a parede com 09. Você desenha com a 09. Aí você vai desenhar a janela por dentro. Eu vou representar com outra cor, porque com caneta não dá pra fazer isso. Você vai desenhar a janela por dentro, tá?
Pronto, desenhou a sua janela. Essa daqui, você vai desenhar com uma lapiseira 07. Só que aí você quer dar a precisão e mostrar para o seu cliente, mostrar para a sua família, mostrar para quem quer que seja, que essa janela é de vidro. Então você vai e faz aquele detalhezinho. Você já consegue entender que essa representação é um vidro. O que você faz? Usa a lapiseira 05. Entendeu a diferença das pontas? Então, a princípio, essas lapiseiras são lapiseiras profissionais, então elas têm um custo no mercado um pouco elevado, realmente. Se você não quiser investir em todas, não precisa, de verdade, tá? Invista na 07 ou na 09, tá? É a dica que eu deixo para você. Com relação ao grafite, existem diversos grafites também no mercado, né? O grafite, ele influencia muito também nessa precisão aqui que a gente acabou de falar. O grafite, ele pode ser, ele é dividido em B e H. A família do B, normalmente, é uma família de ponta mais macia. E a família do H, normalmente, é uma família de ponta mais dura. É um desenho que você precisa aplicar um pouco mais de força, sabe? Para você poder ter uma visualização. Você elimina pouco pó de grafite na hora do teu desenho, tá? Então, às vezes, não sei se já aconteceu com você, que você comprou um lápis e você tinha que ficar fazendo força para ele desenhar e acabava que a ponta se desgastava mais rápido porque você aplicava um pouco mais de força naquela escrita ou naquele desenho. É porque provavelmente você tinha um grafite H alguma coisa e por aí vai. Então, a gente também não vai entrar nessa técnica porque não precisa. Como eu disse para vocês, a gente está engatando a primeira marcha e lá na frente a gente vai desenvolver esses projetos dentro de softwares. Então, mas você precisa ter essa noção, porque é através dessa prática em desenhar que vai te levar à quinta marcha. É você engatando a primeira marcha que você vai chegar à quinta, tá? Você não consegue pegar um carro e sair com um carro já de terceira. Você tem que engatar a primeira, tá? Então, beleza, galera. Então, o grafite que eu indico para você comprar, é claro que se você escolher, né, uma lapiseira 09, você vai ter que comprar um grafite para a lapiseira 09. Se você escolher um grafite uma lapiseira 07, você vai ter que comprar um grafite para a lapiseira 07. A 05 eu expliquei o porquê, mas já não diria para vocês que deva comprar agora, porque ela é muito fina. Vai se quebrar muito fácil, tá? Então não precisa. A não ser que você queira realmente ficar ali muito bom nisso, tá? Mas o grafite que eu indico para vocês é o HB. O HB ele é um pouco mais duro, tá? Mas ele tá legal para você começar a treinar os seus desenhos. A segunda opção de grafite é o B. Ele é um pouco mais macio, também é uma boa opção para você começar a desenhar. Quando você já tiver com um pouco mais de prática nessa questão de desenho e quiser começar a embelezar, eu te indico o 2B. Ele seria o ideal. É um grafite macio e é um grafite ao mesmo tempo com um pouquinho de rigidez e ele não libera tanto pó de grafite assim. Então, com isso, você não vai ter dificuldade na hora de apagar, caso você erre. Ele vai ficar com aquele borrão escuro, nem muito menos na hora que você estiver desenhando, a sua mão, né, ela às vezes esfrega no papel e acaba espalhando o pó de grafite pelo desenho, fica aquele borrão, aquela coisa horrível. Então, quando você estiver um pouco mais envolvido com isso, você vai começar a dominar melhor essas técnicas, tá? Então, essa seria a segunda coisa, tá? Então, só para relembrar aqui, lapiseira, segunda coisa, lapiseira e grafite. Indico para vocês a lapiseira 0.9 ou 0.7. Indico para vocês o grafite HB, B ou 2B, tá? Se quiser comprar, porque isso é baratinho, compra e guarda. Mas fica aqui no HB ou no B por enquanto, tá? Então, terceira coisa que vocês vão precisar para começar a desenhar é uma fita crepe, tá? Eu não tinha fita crepe aqui no escritório porque a gente não usa muito isso.
mais uma fita crepe. Gente, é fita crepe, tá? Eu tô mostrando aqui uma fita adesiva, mas não é fita adesiva. Preste atenção no que eu tô falando. Fita crepe. Por que fita crepe, Kathleen? Porque quando você destacar, tá? Quando você destacar a fita do papel, uma fita adesiva, ela tende a rasgar o papel. E a fita crepe, ela não faz isso. Eu vou ensinar vocês a prenderem o papel na mesa para vocês terem mais mobilidade na hora de começar a desenhar. Para que o papel não fique sambando junto com o teu manuseio ali de desenho, tá? Então, você vai precisar de uma fita crepe. E para começar, uma régua simples, tá? Seria a terceira coisa, fita crepe. A quarta coisa, uma régua simples mesmo, régua de escola, que vai de 0 ao 30 centímetros, tá? Se a gente estivesse falando de um escalímetro, eu até peguei aqui para mostrar para vocês, esse aqui é um escalímetro pequeno que normalmente fica dentro do meu estojo, que vai dentro da minha bolsa, tá? Me acompanha. Então é um escalímetro mais portátil, porque na rua, vira e mexe, a gente vai abrir um projeto, alguma coisa, às vezes você precisa. Layout normalmente não tem cota, mas é sempre impresso em escala, então às vezes a gente precisa. Mas falando de escala, eu diria para você que uma régua, uma simples régua de escola, estaria na escala de 1 para 100 aqui no escalímetro. A gente vai aprender isso também, tá, galera? Fiquem tranquilos. Talvez a próxima aula seja apenas sobre precisão e escalímetro. De repente eu faça isso no tema da próxima aula. Então, pessoal, uma simples régua. Para quê? Para você pegar a sua régua. Eu vou apagar aqui, porque a gente tem um pouquinho mais de coisa ainda para falar. Você vai pegar a sua régua, né? E vai desenhar mesmo. Você vai colocar ela aqui e vai desenhar, fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Bem isso. E assim sucessivo. Eu vou fechar aqui, vou fazer um triângulo. Pronto. Ficou meio assim e tal, mas... Enfim, é para isso. A gente vai utilizar das medidas que estão aqui, tá? E a gente vai transferir para cá. Ok? Para cá que eu digo, suponhamos que o meu quadro é a tua folha A3 de desenho, tá? Então, tem uma régua simples. Por enquanto, é isso. Esqueci alguma coisa? Não. A borracha, claro. É muito importante que você tenha uma borracha. Essa não é uma borracha profissional, é uma borracha caneta, que eu gosto muito de usar, porque depois é só repor e eu continuo com... Também é portátil, eu consigo carregar no meu estojo, no momento de uma reunião, fazer anotações, enfim, precisar. Então, tendo em vista que você já tem esses materiais, você tem a folha, você tem a fita para prender, você tem o lápis para desenhar, e você tem a borracha para apagar e a régua, né? Você já tem esse conjunto aqui com você. Tendo em vista isso, você vai prender a sua folha em uma superfície fixa para você começar a fazer o seu esboço, né? Como que eu vou fazer isso? Tá? Vou explicar para você agora. Com a caneta preta, eu vou simbolizar como se fosse uma mesa, tá? Você pode fazer isso na sua mesa de jantar, caso você não tenha uma bancada de estudo em casa. Você pode simplesmente pegar uma tábua qualquer, né? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Em 2013, isso, eu acho, eu resolvi morar sozinha, né? Eu fiz uma boa reforma no apartamento, mas o apartamento estava vazio. Aí o que eu fiz? Usei da minha criatividade. Peguei restos de madeira de obra e fui fazendo os meus móveis. Não indico vocês fazerem isso não, porque isso estava jovem, mais jovem na época e comecei a morar sozinha e queria investir mais nos meus negócios do que numa decoração de casa. Mas enfim, eu simplesmente montei uma bancada de estudo para mim, sabe como? Fui numa loja que tem aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que ela tem em outros estados também do Brasil, chamada Leroy Merlin. É uma loja que tem muitas coisas de materiais de construções, de decoração, de tudo para montar a sua casa tem lá. E eu comprei uma tábua de MDF.
nua e crua. Não pintei, não lixei, não fiz nada. Mas aquela tábua passou a ser a minha bancada de estudo. Então, se você não tem, né, um espaço para desenhar, compra uma tábua. Apoia em cima da tua mesinha de centro e assim você consegue desenvolver. Compra uma prancheta, né? E assim você consegue desenvolver seus primeiros desenhos. Então, o que eu vou falar para você? A caneta preta, ela vai simbolizar a mesa, tá? A superfície fixa. Você vai pegar a sua régua, tá? Você vai pegar a sua régua que você separou aí e vai fazer ela um paralelo com a borda da sua mesa. Você vai fazer um paralelo. Você vai vir aqui e vai pegar a sua folha de papel ofício e vai prender ela na mesa. Você vai pegar aqui tua folha, tá? Eu vou desenhar ela, tendo em vista que vocês já entenderam essa técnicazinha. E eu vou prender ela na mesa. Tá? E eu prendi a minha folha na minha superfície fixa, prendi a minha folha na mesa. E essa aqui é a minha fita crepe. Meu pedacinho de fita crepe, tá? A partir daí, já que você já prendeu a sua folha na sua mesa, você vai começar a fazer o seu desenho, o seu esboço. Eu vou usar a caneta vermelha para simbolizar isso. Mas, Catherine, sem um jogo de esquadro, eu vou fazer uma coisa toda errada. Não. Eu vou te ensinar uma técnica agora simples e fácil que você pode utilizar para você começar a desenhar dar os seus primeiros passos. Você vai pegar a sua régua, simples, assim, régua de escola, e você vai puxar um paralelo. Puxe um paralelo com a borda da folha, que já está paralelo à mesa, já está paralelo 90 graus à mesa. E aí você anda, tenta andar o máximo possível com coerência para você não desviar. Então você começa a desenhar, ó. Fiz um paralelo aqui, fiz meu primeiro desenho, meu primeiro risco. Fiz outro paralelo aqui, já fiz meu segundo risco. Peguei meu outro paralelo aqui, ó, paralelo à borda da folha, ó, e já fiz. E assim eu fecho o meu desenho. Ah, Catherine, mas eu tenho mais coisa para fazer aqui dentro. E assim você vai fazendo, ó. Vai puxando. Bota a tua régua paralelo ao traço que você fez. Ah, mas meu traço é assim. Então faz ele assim e depois vai puxando. E vai puxando e vai desenhando. Essa é uma técnica simples e fácil para você começar a dar seus primeiros passos. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula longa, foi uma aula prolongada, uma aula realmente para quem tem comprometimento, para quem quer realmente dar seus passos para modificar a sua vida, tá? Modificar seu espaço e ter a sua casa do sonho, seu ambiente do sonho, seja o que for, e ter isso como renda, né? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham anotado tudo que eu falei aqui, porque é tudo muito importante, vai fazer parte do teu processo, vai fazer parte da sua jornada. Eu estou dando para vocês aqui o passo a passo milimetricamente de como funciona, coisa que faculdade não passa, coisa que curso nenhum por aí passa, tá? Isso é minha técnica, minha prática que eu desenvolvi com a minha carreira, com as experiências que eu tive e resolvi passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês. Não esqueça de seguir a gente nos nossos canais
nas nossas redes sociais, participe do nosso canal no Telegram, participe da nossa comunidade no Facebook chamada Pensando como Arquiteto, nosso canal no Telegram também se chama Pensando como Arquiteto, e que eu vou disponibilizar, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem, deixe seus comentários, que eu vou disponibilizar o formato da prancha, vou disponibilizar tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu vou disponibilizar no material didático e deixar no nosso canal no Telegram. Se você não está inscrito, se inscreva para que você tenha acesso a isso, tá bom? Vejo vocês até a próxima aula ou até o próximo vídeo.